Teologia da Reforma Protestante, o item 12 do nosso livro, a forma do batismo. Então, estamos falando aqui do batismo em águas, é claro, né? E como a Igreja Católica exercia o batismo, como as igrejas protestantes continuaram exercendo o batismo, qual a diferença. E vamos falar até de quando a Igreja Católica, ou anterior a ela, quando começou a surgir alterações na forma do batismo. Comentário do nosso livro, eu coloquei aí um texto de Lutero, número 12.1, que diz o seguinte: gostaria eu que os que vão ser batizados fossem submergidos totalmente na água, tal como soa o vocábulo e designa o mistério. Não julgo necessário, mas seria bonito dar a uma coisa tão perfeita e plena também um sinal pleno e perfeito, tal como Cristo, sem dúvida, o instituiu. Ele escreveu isso no seu livro do Cativeiro Babilônio da Igreja, em que ele descreve a Igreja Católica como uma Babilônia, na página 67 e 68. É interessante nós vermos os reformados se dirigirem à Igreja Católica como Babilônia, porque até hoje nós dizemos que a Igreja Católica ela é Babilônia apocalíptica e que ela, como Babilônia, Babilônia não tem como ser reformada. Ela era Babilônia desde os dias de Constantino, quando organizou essa instituição político-religiosa. Então, de alguma maneira, os reformados estão reconhecendo que eles tentaram reformar a Babilônia apocalíptica, o que não é possível. Tá bom? Mas é interessante ele falar aqui que seria bom que a pessoa fosse totalmente mergulhada, como o termo batismo ou baptismo no latim designa, que é mergulhar. Mas na igreja primitiva, como eles exerciam o batismo? Era sempre mergulhando as pessoas, né? E o padrão era com adultos. Existem alguns textos, né, que alguns usam para poder defender o batismo infantil, que nós vamos falar mais à frente, mas o padrão, a forma do batismo era sempre por imersão. E Lutero, ele demonstrou concordar com isso. Ele diz que gostaria, porém ele nunca praticou isso, né? A igreja luterana, ela batisma por aspersão, mantendo a prática católica. Segundo a história, houve até momentos na história da igreja que os cristãos tiveram que batizar por aspersão, porque eles não podiam ir em um rio, né? Eles não tinham um templo com um poço batismal. Então, por isso, eles batizavam por aspersão, mas a regra sempre foi o batismo por imersão, né? O batismo por aspersão, a Assembleia de Deus, quando recebe pessoas que foram batizadas assim, ela rebatiza a pessoa, não considera que ela realmente deu um testemunho público de fé em Jesus, como está ordenado na Bíblia. Calvino, ele diz: não é necessário imergir o batizando na água, mas o batismo é corretamente administrado, aspergindo água sobre o candidato, né? Essa é a confissão de fé de Westminster, né, que todos os calvinistas seguem até hoje. Bom, então, as igrejas reformadas, como padrão, elas continuaram fazendo esse tipo de batismo. E não foi só Lutero e Calvino, não. Zwinglio também, ele se destaca porque ele foi um dos que teve mais contato com os anabatistas, tá bom? Que eram os cristãos que viviam fugindo da Igreja Católica, fugindo da perseguição. Esses anabatistas defendiam o batismo de adultos por imersão. Então Zwinglio, ele debateu muito com eles, mas acabou mantendo a prática da Babilônia apocalíptica e acabou até perseguindo também e matando os anabatistas, como a maioria dos
reformadores fizeram. A maioria não, todos os reformadores, tanto Lutero, quanto Calvino, quanto Zwinglio, eles perseguiram, né, e mataram aquelas pessoas que não concordavam doutrinariamente com eles.